Oi, vamos voltar então à aula 2, a parte 2 da aula 2. Ciclo de Mohr. Então, sigma 1 esforço máximo, sigma 3 o mínimo, sigma 2 saindo intermediário, o esforço normal, o esforço cisalhante, né, força, e o ângulo entre sigma 1 e a normal, θ. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, e o nosso plano, porque a gente está aplicando uma força sobre uma área, um plano. Então, se a gente tem aqui o sigma 1, aqui o ângulo com a normal, o θ, né? E aqui a nossa força cisalhante. Então, a gente vai ter o sigma 3 aqui, paralelo a x3, e esse é o nosso plano. Então, o θ é o ângulo entre o sigma 1 e a força normal. E o mergulho na superfície no Fossa em 2012. Tá entendido isso? Então, que o θ é o ângulo entre a força e a normal. Esse ângulo aqui. A gente sabe que o esforço sobre um plano P, plano pode ser decomposto em força normal e força cisalhante. Sigma normal, sigma cisalhante. Então, aqui a gente vai ter o sigma 1. Aqui a gente vai ter a nossa cisalhante e a gente vai ter uma normal saindo daqui, que vai fazer um ângulo com a nossa força, que vai dar esse θ, e que pode ser medido aqui também, tá? Que vai ser o nosso plano P máximo do shear stress, em que a gente tem a normal aqui, né? O sigma 1, sigma 3, o sigma 2 vai estar saindo tridimensionalmente aqui, cisalhante, normal. E aí o ângulo entre a normal e o cisalhante, se eu decompor aqui ou aqui, vai ser o nosso θ. Então, como é que a gente joga isso num diagrama simples, num plano, né? Que a gente tem a força cisalhante e a força normal. Então, a normal paralela a x e a cisalhante paralela a y. Eu vou jogar aqui sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2 vezes seno de 2 θ. Depois a gente vê isso direitinho, né? Quando eu jogar no círculo aqui. Sigma 3, sigma 1, e eu vou ter o 2θ aqui. Opa, 2θ. Então, aqui a gente tem sigma 1 mais sigma 3 sobre 2. Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, cosseno de 2θ. Para achar aqui o cosseno de 2θ, o nosso plano P máximo cisalhante. Então, usando essas fórmulas acima, a gente pode calcular os esforços normais cisalhantes em qualquer plano numa rocha. Os esforços normal, então, e cisalhante, atuantes em diferentes planos, delimitam um círculo no plano cartesiano. O nosso plano cartesiano é a força normal e a força cisalhante. Força cisalhante e aqui a normal. Então, se eu estou aplicando aqui 100 megapascal no sigma 1 e eu tenho 30 megapascal no sigma 3, né? Notem a orientação, o sentido de movimentação dos planos, que a gente vai ver depois. Então, são vários planos, tá vendo? Um plano, esse plano aqui é legal desenhar, pintar de cores diferentes para enxergar direito, tá? Vocês podem fazer isso depois. Então, a gente vai ter aqui no círculo 0, 20, 40, 60, 80, 100. Então, eu vou jogar meu sigma 1 no 100, meu sigma 3 no 30. Tá? 20, 30, joguei aqui. E vou traçar aqui o meu círculo.
tiro a metade, ponho o compasso aqui, traço meu círculo, tá? A partir daqui, eu vou conseguir tirar também esse e esse, com aquelas formas que a gente viu no slide anterior. Então, como esse é um exercício prático que a gente tem que fazer, os sigmas, a gente vai pegar aqui, essa altura então. A gente vai tirar aonde vai ser o nosso 2θ, a partir do que a gente souber do ângulo, né? Então, a gente pode medir, esse é o plano 1. Esse, ixi, tá vendo como é melhor pintar? Esse é o 1. Qual que é o ângulo que ele fez aqui? Vamos tirar desse 1, 2, 3. Esse é o nosso 0. Esse é o 0. E esse é o 0. Ok? Então, vamos lá. Qual foi o ângulo? Vai medir com o medidor de ângulo, esqueci o nome. E vai pôr aqui. E aí, a gente vai tirando. Então, aqui, sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2 vezes cosseno de 2θ. Aqui a gente tem sigma 3 menos sigma 1. Desculpa, sigma 1 menos sigma 1 menos sigma 3. Aqui a gente vai ter também uma altura. Tá, é isso. Vou ver se no próximo tá o cálculo aqui, peraí. Yeah. Então, vai lá. Se a gente tem o sigma 3 e o sigma 1, a gente precisa tirar agora o θ e transformar ele em 2θ para colocar aqui e tirar o nosso plano P máximo de estresse. E aí a gente calcula isso. Então, para vocês tirarem esse 2θ, não vai voltar o slide. Vocês vão medir a partir daquele plano quais foram os pontos de cisalhamento. E aí vocês vão tirar esses ângulos θ, θ. E calcular a partir dessas fórmulas qual que vai ser o nosso P, tá? Os exercícios vão estar no cigarro. Então, a gente tem aqui um sigma 3, sigma 1, a gente tem o nosso 2θ aqui, e a partir daqui a gente vai tirar o nosso P a partir do 2θ que a gente tiver. Então, é interessante vocês saberem essas fórmulas, ó, sigma 1 esforço máximo, sigma 3 esforço mínimo, a força normal, a força cisalhante, então, sigma N, sigma S, e da onde que a gente tira todas essas equações a partir do círculo de Mohr. Então, para a gente chegar no P aqui, sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2, seno de 2θ, a gente vai tirar essa medida, mas a gente sempre precisa saber qual que é o ângulo, qual que é o nosso sigma 1, qual que é o nosso sigma 3. Podemos tirar tensão média, podemos tirar esforço cisalhante, esforço normal e o esforço deviatório, desculpa, que é a diferença entre os dois. E temos várias fórmulas aqui de cada pedaço para saber como tirar. Aí eu acho que não vale ficar lendo, o interessante é fazer os exercícios. Mas saber então da onde vem esse esforço máximo que a gente vai tirar aqui para saber o quanto que a sua rocha aguenta. Lembrando que a normal e a cisalhante, o esforço normal e cisalhante no plano P,
também pode ser obtido através do θ em relação ao σ3. Então, se a gente tem um σ3 aqui, σ1 aqui, e a gente tem o θ, a gente também consegue tirar esse plano P, esse esforço cisalhante, se a gente só tirar pelo raio σ1, σ3, se não precisa achar o 2θ, acha direto pelo θ. Mas eu acho que a gente vai fazer as aulas síncronas fazendo exercício. Então, a relação entre os esforços e regimes de deformação, o cisalhante e o normal, os esforços normal e cisalante, a gente tem aqui positivo, negativo, positivo no cisalhante em cima, negativo embaixo, negativo no eixo X aqui da normal e positivo aqui em um ponto zero central. Então, aqui, esforços extensionais, sinistral, esforços compressivos, sinistral, esforços extensionais, destral, esforços compressivos, destral, tá? Quando a gente tem aqui o positivo, negativo vai ser extensional, vai ser destral, positivo extensional, sinistral, compressivo, sinistral, positivo aqui no N, para cima aqui no S, e compressivos no negativo no X e positivo no cisalhante, positivo no N, destral. Então, ó, sinistral, destral, sinistral, destral. Relação, então, entre os esforços e os regimes de deformação. Então, o nosso círculo de Mohr vai estar aqui no negativo, extensão geral. Vai estar próximo do zero, extensão uniaxial, porque 1 sigma vai ser igual a zero. Extensão e compressão geral, você já passou por um positivo do lado de cá. Cisalhamento puro, a gente não tem movimentação no σ1, σ3, é tudo igual, né? Tem pressão de todos os lados. Compressão uniaxial, você está perto do zero, 1 sigma vai ser igual a zero. Compressão geral, você já aumentou e está no positivo. Comprime, o círculo de Mohr vai vir para cá. Mas isso vocês podem tirar também, essas extensão geral, compressão geral, extensão uniaxial, compressão uniaxial, quando vocês tiverem os números de σ1 e 3 e o ângulo θ. Continuando, círculo de Mohr agora em 3 dimensões. Agora, vamos lá que a gente vai achar agora o σ2. Então, lembra que a gente sempre trabalha com x, y, z, né? Em 3 dimensões na geologia. Então, a gente sempre tem os 3 ângulos, as 3 direções, x, y, z para ser. Ai, cadê a câmera tridimensional? Então, se a gente tem o σ3, se a gente tem o σ1, agora a gente vai ter que aprender a achar o σ2. O σ3 é sempre o menor esforço, o σ1 o maior esforço. Então, entre o σ1 e o σ2, esse círculo é o esforço e o plano perpendicular, é o σ1 e 2. Aqui é o esforço no plano perpendicular, é o σ3 e 2. Tá difícil achar, conseguir fazer o. E aqui no σ1 e σ3. Ok? Nos estados de esforço, então, tridimensionais, a gente vai ter um estado de esforço triaxial, σ1, σ2, σ3, uniaxial, quando o σ1 é igual ao σ2 e a gente só tem aqui o σ3 no negativo, biaxial planar, que o σ3 aqui vai ser igual a zero, lembra daquele outro que a gente viu um pouquinho antes? σ2, σ1. Compressão uniaxial, σ2 vai ser igual, σ3 igual a zero, então a gente tem aqui uma direção só. O biaxial vai ser igual, né? σ3 igual ao σ1, só que um negativo, outro positivo.
e a gente tem o círculo perfeito com sigma 2 igual a 0. E o hidrostático, que o ponto vai ser um ponto só, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3 igual a π. Vamos ver agora o que significa, então, envelope ou envoltória de Mohr. A gente tem um esforço isotrópico inicial. Temos aqui nosso corpo de prova, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1 maior ou igual que sigma 2, maior ou igual que sigma 3. No caso aqui, a gente vai ter um esforço isotrópico inicial. Esse esforço vai aumentando até no final eu achar aqui o sigma 1, sigma 3, o esforço no momento da ruptura. Então, eu tenho 2θ aqui e encontro aqui o meu P. Lembram das equações e de onde é? Então, a envoltória de Mohr ela vai trabalhar aqui em volta desses círculos. Então, a envoltória de Coulomb ou Mohr-Coulomb, ela vai trabalhar fazendo uma tangente em volta de todos esses círculos. Desculpa. Então, o comportamento observado dos esforços compressivos, gerando fraturas de cisalhamento. Então, a gente tem aqui o nosso normal e o nosso cisalhante. E a gente vai ter o cisalhante igual ao C mais sigma N tangente de φ. O φ vai ser esse ângulo aqui, um ângulo reto paralelo ao sigma N aqui, em que dê a nossa φ. Ai, difícil desenhar o φ. Que dê a nossa, o nosso ângulo, que vai ser a tangência dessa envoltória aqui. No negativo, a gente vai ter o cisalhante igual a menos C mais sigma N tangente de φ. Φ, não é θ, é φ. Ok? E essa é a envoltória. Então, a envoltória vai dar pra gente esse ângulo, a gente vai tirar pelo tangente. E vai ter um ponto C principal aqui, que é o nosso ponto máximo aqui dos círculos, onde eles encontram nessa tangente. Pra gente saber a nossa força e o momento de ruptura e quais vão ser as fraturas e os cisalhamentos. Como são o comportamento dessas fraturas, então, extensional dos esforços? Ele é estável, se ele está longe do círculo, ele está crítico, se ele está próximo do círculo, ele é instável, se esse círculo passa essa envoltória. Os modelos de Griffiths, então, as rochas e minerais contêm abundantes defeitos microscópicos e microfraturas que influenciam na resistência da rocha. Em seu modelo, as fraturas surgem pela coalescência de fraturas menores. Pelo modelo de Griffith, a envoltória de Mohr não apresenta resistência linear próxima à ruptura, conforme observado no modelo de Coulomb, sendo o comportamento observado associado a uma parábola. Então, o Coulomb coloca a envoltória como uma reta, como uma tangente. Já a Griffith coloca como uma parábola. E a parábola ela vai ter uma curvatura que vai ao redor dos círculos. As microfraturas são microfalhas que elas podem ser extensionais, né, ou de trações que se iniciam um processo, ou compressionais, ou de cisalhamento, tá, que vão gerar os defeitos microcristalinos. Essas fraturas, ou esse defeito microcristalino ele já existia, então se a gente tem microestruturas em que, vamos pensar que uma microestrutura já tem uma microfalha aqui, se eu pensar isso em nanopartículas, vai ser nesse ponto que a deformação vai ser maior. E em resistência dos materiais, esses pontos microscópicos, esses defeitos intracristalinos que vão ajudar a gerar os pontos de fraqueza e as fraturas.
tá? Mas a gente pode ver isso depois em detalhe. Tem os livros de engenharia de materiais que colocam os defeitos microcristalinos e a partir de onde eles vão romper na rocha, tá? E isso a gente na geologia só sabe depois que já rompeu. Em engenharia de materiais você tem como prever aonde vai romper. Então se eu tenho um micro defeito aqui e eu encontro isso no microscópio eletrônico de varredura ou no MEV, eu sei que vai ser aqui que meu material vai romper. A gente já pega ele rompido e tenta descobrir de onde surgiu essa fratura. Então, no critério de Coulomb, que é a reta tangente, né? A gente vai ter o C, e a gente vai ter o ângulo φ, e a gente tem a força cisalhante igual a C, mais a força normal e a tangente de φ. Fico desenhando errado toda hora. Já no critério de Griffith, a gente tem uma envoltória, que vai ser esse azul aqui. Ok? Essa envoltória é como se fosse um envelope em volta dos círculos. Eu vou tirar de novo a câmera aqui. Eu não sei se depois, quando eu soltar isso, vai dar para ver. Na equação de Coulomb e Griffith, então, a gente tem aqui a equação de Coulomb C mais força normal vezes a tangente de φ. E no Griffith a gente vai ter a força cisalhante ao quadrado, que vai ser igual a 4, tangente da força normal menos 4 T2. O T, desculpa. O T é resistência axial da rocha, não é tangente, tá? O T é resistência da rocha, que vai ser dada por esse finalzinho desse envelope aqui. Então, a gente vai achar um ponto desse envelope aqui, que é esse T, não é tangente, tá? Desculpa, meninos. Então, ó, tensão cisalhante que provoca ruptura, tensão normal sobre o plano que rompe, e o T é a resistência à tração uniaxial da rocha. No critério de Mohr-Coulomb, a gente vai ter a tensão cisalhante que provoca a ruptura, a coesão, mais o mu, lembra do mu? Coeficiente de atrito, vezes a tensão normal sobre o plano que rompe, que é a força normal cisalhante. Então, são dois jeitos da gente descobrir os critérios de Mohr-Coulomb e o critério de fraturamento, a resistência da rocha. Cadê meu? No critério de Mohr-Coulomb, então, a gente tem coesão, coeficiente de atrito, que é o mu, lembra da aula anterior, e a tensão normal sobre o plano que rompe. Então, se eu der o C aqui e o mu aqui, a gente consegue jogar ele na equação e tirar a nossa resistência, tirar a nossa tensão cisalhante. E a partir daí a gente sabe o quanto aquela rocha aguenta ou aguentou. Então, para usar, por exemplo, qual tipo de material que você vai usar em uma ponte, em um pilar ou etc., você tem que saber a tensão cisalhante até onde ocorre a ruptura. Então, a gente tem diversos tipos de materiais: granito, grávido, traquito e arenito. E aí vocês vão entregar depois o quanto cada um aguenta, qual que é a tensão cisalhante da ruptura de cada um desses elementos geológicos. Então, mu é o coeficiente de atrito, a gente já viu esse parâmetro na última aula, quando estudamos ele atuando num plano, que foi na aula anterior, né? Agora, o ângulo de inclinação no qual o bloco entra em movimento, se é o ângulo de atrito interno, lembram disso? Designado pela letra φ. O mu ou mi é o coeficiente de atrito. Então, a gente tem aqui um esforço cisalhante, e que a gente tem o φ aqui, a depender do quanto a gente está inclinando essa prancha, e a gente tem aqui de onde a gente vai tirar o coeficiente de atrito. Então, o cisalhante é esse plano,
O nosso esforço sigma é esse plano e o normal é esse aqui. E entre o esforço e o normal, eu vou ter o φ. Como eu posso desdobrar isso em vetores? Eu vou ter o oposto dele. Aqui acho o φ, né? Se a gente joga teto não, φ pra cá. E aí depois a gente pode desdobrar e vai achar esse ângulo igual a esse aqui. Então a gente tem a tensão cisalhante sobre a tensão normal igual a tangente de φ, que é igual a mu. Então a gente pode jogar também essa equação na equação anterior para saber o mu, ou mi. Vou lembrar da vaquinha. Então a gente tem a envoltória de Mohr nos campos de fraturamento. Então se a gente tem um círculo de Mohr aí com sigma 1 e sigma 3, a gente vai ter uma envoltória ao redor desses círculos, que é uma envoltória de ruptura composta. A partir dos números que a gente tirar daqui, a gente consegue saber quais são as fraturas e o campo, a resistência, né? Tensão de isolamento, tensão normal. E vamos achar aqui então φ, o coeficiente de atrito interno, que a gente pode desdobrar como esse aqui, o 2θ, que a gente tira do círculo de Mohr, do sigma 1, sigma 3, vai saber o θ a partir da ruptura da tensão de isolamento. E no critério de von Mises, critério de Coulomb, critério de Griffith, a gente tem uma evolução do que vai acontecer com a rocha, então. Então, a gente vai ter, a partir daqui no 1, fratura de tensão, no 2, comportamento de transição entre tensão e compressão. Então, aqui no 1, tensão, no 2 é a transição, no 3, a fratura, e a partir daí, quando chega no 4, já entra na banda dúctil. Então, a gente termina com a fratura e vai transformar o material em dúctil, não é mais rúptil, ele se transforma em dúctil. Então, a gente vai ter aqui uma evolução também do que vai acontecer com essas rochas. Então, tá aqui a fratura, o tipo de fratura, o cisalhamento com par conjugado, até você começar a chegar no dúctil. Lembra dos corpinhos de prova do começo dessa aula? A gente começa fraturando pouco, só inchando um pouquinho, aí vem a parte de cisalhamento, vem o par conjugado, a pressão é tão grande, aumento de temperatura, que é dúctil. Então a gente tem um regime que começa rúptil e se transforma em dúctil. Continuando, meninos e meninas, né? Dizer que não é fácil, ainda mais gravando. Vamos lá, continuando. Envelope ou envoltória de Mohr. Então vamos lá, lembrem então lá os campos de fraturamento, em que a gente só fraturas juntas, né? Esforço crítico de tensão. Depois o comportamento de transição entre a tensão e compressão, o 2. Então a gente sai do 1 aqui, pro 2, pro 3. O 3 ele vem aqui, né? E aqui o 4, que é a banda dúctil de cisalhamento, que vai entrar no critério de von Mises. Então, assim, a fratura no critério de Coulomb em X, no 3 aqui, ó, par conjugado. E olha que interessante, a gente tem aqui o ângulo entre o sigma 1 e a normal 30 graus, mais ou menos 30 graus, e aí já aqui no 4 a gente vai entrar num ângulo de 30 a 45 graus. Então, aqui o θ 30, θ 30, mais ou menos, né? E aqui já entra de 30 a 45 e chegar no 2θ igual a 90 graus. E a gente tem aqui, então, o 1, só fraturas, o 2, que a gente já começa um pouquinho do par conjugado, né? Ele tá bem
sutil aqui. O 3 na fratura do critério de Coulomb. Com esse vídeo na frente fica difícil. E aqui a gente já tem o par conjugado. E aqui no 4, então, a deformação dúctil. A gente já não tem mais fraturas. Essa rocha internamente pode estar toda dobrada. Então, Fiore e Vandresen, em 2014, classificam os campos de fraturamento como fraturamento hidráulico, cisalhamento tracional, cisalhamento compressional. Então, tração ou extensão, né? Ai, que letra horrível. E compressão. Então, a gente tem aqui a envoltória de ruptura composta, em que a gente vai ter no começo aqui 2θ, 2θ, olha só, a gente tá tendo com tá vendo com 2 raios aqui. Então, a gente tem um campo tracional ou extensional e aqui um campo compressivo, né? Então, daqui para cá e começa o segundo compressivo aqui. Então, a gente vai ter aqui um fraturamento hidráulico, um cisalhamento tracional, cisalhamento compressional. E ele coloca aqui que vai estar entre 4 e 5,6 o tracional, o hidráulico σ1 menos σ3 menor do que 4 e o compressional maior do que 5,6. Então, a gente vai ter um miolo aqui em que a gente vai ter menor que 4 no regime extensional, hidráulico, né? Ai, que letra horrível. É que nem dá para apagar. Aí a gente vai ter aqui um σ1 menos σ3 entre 5,66 e aí maior que 5,66 eu tenho compressional. E entre esses aqui eu tenho tracional. Ficou bagunçado, né? Deu para entender? Então, eu tenho aqui uma envoltória, fraturamento hidráulico, a segunda envoltória, cisalhamento tracional, a terceira grande envoltória do grande círculo, cisalhamento compressional. E aqui eu tenho as marcações até 9, então a gente vai estar aqui no 5,66, essa é normal e esse é o cisalhamento. Fraturamento relacionado à reologia, então. Se eu tenho aqui cisalhamento e aqui é normal, e eu tenho aqui em megapascal, né, a pressão, eu vou ter uma envoltória no anfibolito, eu tô na ordem de 100 aqui, eu tô na ordem de 10 aqui, e uma envoltória no carvão numa pressão muito inferior ao anfibolito. Então, a depender da reologia, ou o carvão aguenta muito menos pressão até fraturar do que o anfibolito. Esse aguenta mais pressão. Então, é uma rocha mais de uma reologia diferente que vai aguentar maior tensões do que um carvão. E aí, se a gente pensar na rocha mesmo, o carvão que a gente consegue quebrar na mão, né? O anfibolito não. Então, esse é seguindo aqui a aula, então, esse é um gráfico em que a gente tem, não tô achando caneta, aí, o zero aqui é normal em X, cisalhante em Y, tudo em megapascal, e aí a gente vai partir da resistência à tração de vários tipos de rocha, e conforme a gente aumenta essa pressão, aqui o coeficiente de atrito interno, lembra do Φ, que tem outras maneiras de descobrir ele também. Então, a gente vai ter o arenito, mármore, calcário, granito, quartzito, diabase e dolomito. Olha que engraçado esse dolomito, lembra que o dolomito é Ca, Mg, CO3, a dolomita a gente coloca dentro da calcita um magnésio e olha como ele deixa ela muito mais resistente, bem diferente do calcário, né, que seria CaCO3, mais algumas impurezas, tá?
Então a gente começa o arenito menos resistente, mármore, calcário, granito, que vem numa curva ascendente aqui, né? E depois a gente entra no quartzito, diabase e dolomito. Fraturamento e pressão confinante, então. A gente começa com as fraturas de tensão, sigma 1, sigma 3, sigma 2 vai estar saindo aqui. Transição entre tensão e compressão. Fraturas critério de Coulomb, transição dúctil-rúptil, fraturas no critério de von Mises. E nessa transição dúctil-rúptil a gente também já tem os pares conjugados, igual aqui. E esse ângulo aqui, então, vai ser 45 graus. Ok? Sempre o sigma 2 saindo aqui. A gente tem aqui, então, essa transição desse pequeno cisalhamento central com o abaulamento do corpo inteiro. Então, a gente está aqui, aqui aumentando o incremento da pressão confinante. Então, ela começa menor e vai para o maior aqui. Então, com o aumento da pressão confinante, esse mergulho das fraturas em relação à direção máxima de tensão varia. Então, claro, você está aumentando o sigma 1 aqui, aumentando a pressão. Esse ângulo interno entre a fratura aqui vai variar. Ok? A gente tem aqui de novo a deformação e a tensão, um sigma aqui. Então, aqui a gente está em megapascal, aqui a gente está em porcentagem. Então, a gente vai sempre ter um ponto máximo até a ruptura, um ponto máximo até a ruptura, um ponto máximo, vai aumentando. Então, no caso que a gente tem o mármore, e a gente vai ter qual a porcentagem de deformação conforme eu vou aumentando a minha pressão. Até eu chegar, claro, no último critério aqui, que é o comportamento dúctil. Então, quando chega no dúctil aqui, eu não tenho mais a ruptura. Eu aumento, rompe, até eu chegar numa fase dúctil. A depender do quanto de pressão eu estou jogando em cima do meu corpo de prova ou da minha rocha. Fraturamento e pressão de fluidos, então, hidráulico vai ser um pouco diferente, porque a água age nas rochas como um agente amaciante. A mesma deformação em uma amostra anidra sob alto esforço pode ser atingida em uma amostra hidratada sob esforço diferencial mais baixo. Então, a resistência da rocha diminui com o aumento da pressão de fluidos. Então, se a gente tem aqui o sigma 3 linha, né? Sigma 1, sigma 3, meu P vai mudar aqui, estou aumentando a minha pressão e colocando a hidrostática. Então, quanto mais hidratada a minha rocha for, eu vou diminuir a resistência a depender da pressão e da quantidade de fluidos que tiver. Então, tá aqui, ó, a porcentagem de deformação, a tensão sobre pressão, né? Então, eu inicio aqui, ó, com 2,9% de H2O, então ela tá mais baixa aqui, aguenta menos. Depois tem só 0,5 de água, e no seco ela aguenta muito mais, né? Então a resistência no seco é maior do que na rocha hidratada. Fraturamento e pré-estruturas existentes, então fraturas e foliações. Então eu tenho aqui um primeiro, uma envoltória de uma rocha intacta, e um segundo, uma envoltória para essas rochas com fraturas pré-existentes. Então, a envoltória de rochas com fraturas pré-existentes é menor do que de rochas intactas, né? Então, se a gente já tem uma fratura, claro, vai ser um ponto frágil. O esforço necessário, então, para o atrito de deslizamento ao longo das fraturas existentes é muito menor do que a resistência à fratura. Então, a orientação das fraturas é influenciada pela foliação da rocha. Então, se existe uma foliação pré-existente, a gente vai ter um θ dessas fraturas que vai ser mais fácil. O esforço vai ser menor se já existe uma lineação dentro dessas rochas ou uma foliação. Então, a gente vai ter sempre que saber. Então, se for uma rocha metamórfica que já existe, já tem uma foliação ou uma lineação, o esforço vai ser menor e a ruptura vai ser favorecida por essas clivagens que a rocha já tem. Então, aqui a gente tem uma orientação de clivagens, uma orientação de fraturas,
E a gente vai seguir dentro dessas. Qual que é o ângulo dessa clivagem, né, de orientação, a gente vai ter um plano frágil, aonde vai ser mais fácil romper. E é isso vocês vão ver também estrutural nas rochas e em laboratório. Então, a clivagem ardosiana, por exemplo, se eu tenho um corpo de prova, eu tô com um sigma 1 aqui, né, apertando esse corpo de prova. Então, eu vou ter uma ruptura através de uma foliação e depois eu vou ter uma ruptura ao longo dessa foliação que vai ser maior. Então, o meu ângulo aqui vai mudar. Então, no comecinho eu tenho aqui 15 graus, esse ângulo já vai aumentar a 20 graus e quando eu tiver já, dá para ver as lineações aqui? Elas vão se orientar diretamente em cima dessas mesmas foliações que você gerou na rocha e vai aumentando isso. Então, o ângulo entre o sigma 1 e a clivagem ardosiana aumenta e aumenta em cima da própria clivagem. Então, a gente vai ter aqui, se eu jogar isso no gráfico, uma ruptura através da foliação e uma ruptura diferente ao longo da foliação com menos esforço. A ruptura através da foliação no começo vai ter mais esforço, depois quando você romper ao longo dessa foliação, você vai ter menos esforço. Então, a gente tem aqui o sigma 1. E conforme a gente vai aumentando e usando essa foliação, vai precisar de menos esforço para romper. A orientação dos esforços e o sistema de fraturamentos, então, essa é a relação entre sistemas de esforços principais e regimes tectônicos. Então, a gente tem um sigma 1, um sigma 2 e um sigma 3 aqui. O sigma 1 sempre maior, então, gerou uma falha em que desceu com um ângulo de 60 graus. Aqui eu já tenho o sigma 1 em outra posição, o que vai acontecer? Ele é maior, né? Então, ele vai cavalgar por cima do outro, eu vou ter aqui o sigma 2 e o sigma 3 em pé menor. E aqui eu vou ter o sigma 1 lateralmente, mais forte, o sigma 2 em pé e o sigma 3 o menor esforço na lateral. Então, eu vou ter um cisalhamento, tá? Então, essa diferença entre os ângulos e entre aonde é o maior esforço vai me dar regimes diferentes de deformações. Então, aqui sempre com sigma 1 maior ou igual que sigma 2, maior ou igual que sigma 3. Então, a gente vai ter sempre que descobrir da onde veio o maior esforço, o intermediário e o menor esforço para saber como foi essa movimentação. Orientação de esforço, então, no sistema de fraturamento, a gente vai ter um sigma 1 aqui, que é o maior esforço. Então, a gente vai ter um sistema de fraturamento aqui com um ângulo de 30 graus. Um sigma 2 na lateral. E olha só que se a gente jogar no bloquinho, o que vai acontecer com essas fraturas? E um sigma 3 vertical. O sigma 3 vertical é o menor esforço. Se a gente já tem um sigma 1 vertical, a gente vai ter um sistema diferente, um ângulo de 60 graus entre as fraturas. A gente vai ter uma lineação aqui, porque escorregou, ou foliação, né? A gente tem um sigma 2 lateral, um sigma 3 na horizontal, né? Sempre lembrando do XYZ, né? Tridimensional, a gente sempre está jogando com tridimensional. E aqui o maior esforço, então, que vai dar 90 graus e vai movimentar os blocos e transformar, ó, esse daqui, que o sigma 1 estava em pé, gerou essa foliação nessa direção. Quando o sigma 1 é lateral, na horizontal, ele vai gerar nessa direção. Aí a gente tem um sigma 3 inclinado e o sigma 2 é o que é o vertical. E ficamos para a próxima aula.